Tudo bem? Bom dia. Bom dia, amigos. Teto Retrátil na Liga Arena podia ser por aqui também, porque esse ventinho de São Paulo também está esfriando. Claro, nada comparado a Curitiba, né? O que vão enfrentar hoje por lá. Mas realmente, Bruno, o Corinthians encara a Copa do Brasil de outra forma, até porque é uma chance, né? Porque não de mais um título nessa temporada. E tem nesse jogo desfalques importantes. Você falou do Rodrigo Garro, ele foi poupado na vitória contra o Vasco no primeiro tempo, depois entrou em campo e hoje deve ser, sim, sem dúvidas, na verdade, titular dessa partida. Uma outra importante peça que está retornando para esse jogo é o Memphis. Ele ficou 20 dias fora por causa de uma questão muscular e está voltando para esse jogo. Não deve começar entre os titulares, mas com certeza vai entrar em algum momento da partida. Treinou sem restrições nessa última terça-feira. A gente lembra que o técnico Dorival Júnior tem uma lista recheada de desfalques. Então, André Carrilho, Yuri Alberto, José Martins, Hugo, são jogadores que estão no departamento médico. Ranieri, que também é uma peça importante desse time, não viajou porque estava suspenso, né? Está suspenso para essa partida, então por isso não podia ser relacionado. Falando disso tudo, tem um outro grande pilar dessa equipe, que é o Hugo Souza, e traz as expectativas para o jogo. Vamos ouvir. O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram anos que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. E eu acho que a gente conseguindo impor nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. É isso, Hugo Souza falando com a gente aqui no Sport Center. Bom, a gente também lembra que ontem o Corinthians chegou a Curitiba sendo muito acalorado pela torcida, né? Falei do friozinho, mas esquentou ali o carinho que a torcida recebeu, que os jogadores do Corinthians receberam. Então, Romero, por exemplo, que está aí nessa fase final, digamos assim, com o Corinthians, de fim de contrato, deu bastante carinho para a torcida, o Memphis, então deu para ficar próximo da torcida paranaense. O jogo é 9h30 da noite e é só o primeiro que vale vaga, é claro, na semifinal da Copa do Brasil. Bruno. E no meio disso tudo ainda tem um Palmeiras pela frente. Obrigado. Bom, o retrospecto será mantido. O Corinthians eliminou o Atlético nos 3 confrontos pela Copa do Brasil. Em 97, quartas de final, rolou até um 6-2. 2001, quartas de final, aí bem apertado, 0-0, 1-0 pro Corinthians. O Corinthians é muito bem fora, né? E Copa do Brasil 2009, oitavas de final. O Corinthians passou depois do 2-0. 2009 é o ano do Corinthians, o título do Ronaldo? Foi, né? Um dos primeiros jogos do Ronaldo. O Ronaldo estreou um pouco antes dos jogos contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Corinthians, favorito, Ana. Lembrando que o Furacão eliminou o São Paulo por 3-0 nos pênaltis. E até colocando muitas vezes time reserva, um misto. O jogo da ida, especialmente. Exatamente. Bem mexido. Eliminou o São Paulo, mas o Corinthians é favorito? Se você partir do princípio que esse é um encontro entre um time da Série A e outro da Série B, a discussão em relação ao favorito... Acaba aí. Ela tem que passar por isso, né? Mas é uma distância muito grande, assim, é uma coisa astronômica? Não é. E prova disso é que num confronto que teve várias coisas que costumam redirecionar, né, o rumo do time que vai se classificar e do que não vai, o Atlético da Série B eliminou o São Paulo, que não só é da Série A, como está disputando a Copa Libertadores da América. Então, não é uma coisa assim tão definitiva. Eu acho que o Corinthians é o favorito também porque, como a gente viu aí no material que nós acabamos de mostrar, o Atlético não trata a Copa do Brasil como uma prioridade na sua temporada, está mais voltado para tentar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, e isso não será fácil, é só olhar como o campeonato está se desenvolvendo, os jogos do Atlético, a classificação que o Atlético ocupa nesse momento. Então o Corinthians tem a seu favor até um adversário que obviamente não vai largar o confronto, nada disso, mas não vai tratar o jogo com o Corinthians em casa, pelo menos esse jogo, como uma ocasião para colocar em campo a sua força máxima. Isso ajuda o Corinthians na sua pretensão. Memphis Depay, quero te ouvir relacionado ao tamanho dessa volta e como é que você imagina a utilização dele, mas tá com cara de que tá full power para jogar, ou você acha que vem o famoso, não sacrifício, mas limitado? Assim, a volta dele é muito importante. Vamos lembrar que quando o Memphis tem a lesão muscular, e foi no jogo da volta contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a previsão era que ele voltasse só
no jogo da volta da Copa do Brasil. E, inclusive, se comemorava à época a existência da data FIFA entre os jogos de ida e volta para ter mais tempo aí, uma semana, 10 dias, para o Memphis voltar. Então, o Memphis ter viajado a Curitiba, estar à disposição, e o Corinthians, textualmente, né, no seu informe diário, diz que o Memphis está à disposição, não está só viajando, do Dorival Júnior, já é, por si só, uma grande notícia. Eu não colocaria desde o princípio. Levando em consideração a sequência. Corinthians tem o Atlético Paranaense, depois tem o Palmeiras, que também é um jogo importante, aí a parada para a data FIFA e a volta contra o Atlético Paranaense grudada na data FIFA. Volta de lesão mais gramado sintético, eu seguraria o Memphis, lembrando que o Corinthians já tem outros desfalques para a temporada. Tentaria conduzir a situação sem ele durante o primeiro tempo, durante o decorrer da partida, e, se preciso, colocaria o tempo que fosse necessário a partir do segundo tempo. Em condições normais, o Corinthians é favorito contra o Atlético Paranaense. De um lado, a gente tem um Corinthians bem desfalcado, um Corinthians sem Yuri, com o Memphis sem estar a 100%, sem Carrillo, sem Martínez, é um Corinthians que sofre, sem Ranieri também, que está suspenso. A gente está falando de meio time fora da equipe do Corinthians, mas do outro lado é um Atlético que, como a própria Mari disse, não vê a Copa do Brasil como prioridade, e o Odair vai poupar. O Corinthians é favorito pro duelo. O jogo de amanhã ele é estratégico pro Corinthians não ter um prejuízo maior do que o esperado e tentar resolver na volta da data FIFA jogando dentro de casa. Mas eu seguraria o Memphis pelo menos no primeiro tempo. André, a gente, para arrematar o Corinthians, já a gente vai falar da questão da eleição e tudo mais, o contexto político, mas a gente tá falando de uma Copa do Brasil, a gente debateu isso na fase de oitavas, né? Com as quedas de Palmeiras e Flamengo, cresce a expectativa para todo mundo, assim, obviamente que todo mundo tinha a sua expectativa de ser campeão, agora vira, opa, estamos entre aspas iguais, óbvio que não são todos times de mesmo potencial. Como que você acha que deve ser o olhar do Corinthians para essa Copa do Brasil? É realmente a chance de, mesmo diante desse caos, terminar muito para cima do que talvez fosse a expectativa? É a única possibilidade de dar ao torcedor um motivo para se sentir bem em relação ao time, né? O Campeonato Brasileiro que o Corinthians faz é muito irregular. O Corinthians há pouco tempo estava numa posição preocupante na classificação. Atuações como a do fim de semana melhoram muito, né? Não só pelos 3 pontos e o que isso representa na tabela, mas mostra que o Corinthians pode ser competitivo sem o Memphis, com um Garro parcialmente escalado. Aliás, há uma questão em relação ao Garro no jogo em Curitiba por causa do gramado sintético, né? Ele tem um problema crônico e aí certas situações são mais prejudiciais a ele do que uma partida normal disputada num gramado natural. Mas o Corinthians pode ser competitivo sem o Yuri Alberto, que ainda vai demorar um pouco para voltar. Assim, essa atuação contra o Vasco deixou isso bem claro, né? Que é uma questão da forma como encarar partidas, permitir que a comissão técnica trabalhe, o clube, de uma maneira geral, também voltando a viver dias menos caóticos, menos tensos, e o trabalho no dia a dia do time de futebol tende a se beneficiar. Mas o Corinthians não vai ganhar nada no Campeonato Brasileiro. Está muito claro isso. Na Copa do Brasil, a circunstância é outra, os caminhos são bem mais imprevisíveis do que no Campeonato Brasileiro, e conforme, né, o encaixe nos confrontos, conforme o que acontece nessas partidas, uma equipe pode se encorpar, conseguir classificações sucessivas e chegar perto. O Corinthians pode almejar algo assim. Ser campeão, eu já acho também um pouco mais complexo. Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians. Ontem falou, a gente apresenta o que ele teve a dizer. Vitória Leite falando agora das informações do Corinthians. Fala, Vicky, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Marcela. Um beijo para você, para os amigos do estúdio e também para os fãs de esporte que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao Parque São Jorge. Teve treino do Corinthians nesta terça-feira aqui em São Paulo, ainda no CT Dr. Joaquim Grava, nesta manhã de terça, bem fria aqui em São Paulo. Aliás, é bom fazer trazer esse asterisco aí para quem está nos acompanhando, porque aí o pessoal também já se acostuma do que vai encontrar lá em Curitiba, que também vai ser uma noite bem fria lá na Arena da Baixada.
fechada esse jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. E a grande notícia para essa partida é o retorno de Memphis. O Dorival Júnior, que a toda semana tá tendo que lidar com informações de desfalques, cada dia, né, um novo desfalque, cada dia uma surpresa diferente, uma surpresa ruim nesse sentido. Dessa vez tem o retorno de Memphis. Ele voltou a treinar no gramado na última sexta-feira, estava em fase final de transição e aí por isso já saiu a lista de relacionados. A saída do time, né, para Curitiba estava marcada para agora às 6h, 6h, então de fato a gente já tem a confirmação de que o Memphis foi relacionado para essa partida e deve ser utilizado. Uma modificação do time que enfrentou o Vasco, além do Memphis, é claro, para o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense, é também no meio-campo, com a entrada de Rodrigo Garro, porque Ranielli está suspenso para essa partida. A gente lembra que no departamento médico tem Yuri Alberto, André Carrilho, José Martins, Hugo, então são jogadores aí que dão essa sustância, né, pro elenco, inclusive 3 do time titular, e que o Dorival Júnior não vai poder usar para esse jogo. Se a Mari estava falando que a Copa do Brasil não é uma das atenções principais do ano do Atlético Paranaense, para o Corinthians se torna assim um grande objeto de desejo, porque no Campeonato Brasileiro a situação está um pouco mais complicada. A vitória contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro por 3-2 deu um respiro para o trabalho do Dorival Júnior em meio a tantos desfalques e tantas situações para resolver. Ainda assim, a Copa do Brasil é sim algo muito interessante, não só para o torcedor, como também, é claro, para o Corinthians, que tem aí transfer ban e um monte de questão financeira para resolver, que a Copa do Brasil ajudaria com certeza. O jogo é às 9h30, a gente tem equipe nossa lá, além da Mariana Becker, a grande Lili Nascimento também vai estar acompanhando tudo pelo lado do Corinthians. Marcela? Obrigada, tá? Muito obrigada pelas informações também do Corinthians. É Atlético Paranaense e Corinthians que pensa em uma Copa do Brasil, em chegar na semifinal. É dinheiro que entra, e é muito dinheiro que entra, é verdade. As duas equipes precisam muito. E o Corinthians, depois daquela vitória, Mário Marra e Rafa e fãs de esportes, depois da vitória no Campeonato Brasileiro, fica com aquela ideia de, opa, tô grandão aqui no Campeonato Brasileiro, esse negócio de zona de rebaixamento não é coisa mais para pensar no restante de temporada, mas não é bem assim. É bom cuidar também, Rafa. É bom cuidar, acho que o Corinthians ainda precisa ter um olhar no Campeonato Brasileiro mais cauteloso do que ousado, do que faceiro, né? Mas eu acho que nós estamos diante de um cenário de Copa do Brasil bem peculiar, como há tempos não se via. Eu não lembro a última vez que nós chegamos nas quartas de final com 8 equipes em que qualquer perspectiva, prognóstico que a gente venha estabelecer de favoritismo será alguma coisa muito mais em tom de análise própria, em tom de gosto pessoal, do que propriamente com os fatos se impondo. Flamengo e Palmeiras não estão mais na competição. O São Paulo, que vinha vivendo um grande momento também nas mãos do Crespo, também não está mais na competição. Botafogo e Cruzeiro, que quando terminou a fase anterior eram apontados como os times mais poderosos, o Botafogo já saiu da Libertadores e o Cruzeiro já claudicou no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que tem uma competição aí solta. Tem uma Copa do Brasil que os 8 que estão ali pensam em ganhar. E acho que o Atlético Paranaense, até poder falar dele depois, está numa condição um pouco menor, muito em função da pressão que tem para poder voltar à primeira divisão. Mas o Corinthians tem o dever de pensar em ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians tem condições de buscar essa classificação. Por ser uma competição de mata-mata, a cada etapa, a cada fase, você tem um campeonato específico. Contra o mesmo time, o mesmo adversário, jogando 2 vezes. Então você pode chegar, avançar uma semifinal, chegar a uma final e ser campeão. Por que não? A Copa do Brasil permite isso e esta em especial permite ainda mais. E quando a Vitória fala sobre a volta do Memphis, o torcedor sente aquela expectativa renovada de mais qualidade, e se um Corinthians competitivo conseguiu resultados, né, principalmente o último contra o Vasco em São Januário, um Corinthians competitivo com mais qualidade pode ter resultados ainda melhores. Pois é, e olhando para o seu adversário, o Corinthians, um time que pode poupar pensando em Série B, Mário Marra, vai grandão também, vai para cima, vamos chegar numa semifinal, vamos tentar atropelar o Atlético Paranaense já fora de casa. E com a vantagem, né, claro, depende do primeiro jogo, de definir em casa. Eu acho que o Corinthians é favorito no confronto. Eu concordo muito com a Mariana Becker quando ela fala da necessidade de priorizar a competição. A Série o Atlético B? Paranaense tá... Como é que é? Peixe fora d'água? Tá completamente fora d'água. Tá incomodado na Série B
e com isso não consegue jogar. Mas precisa sim perder esse incômodo rápido para evitar qualquer tipo de problema e tentar uma disparada aí, uma maluca, para buscar a vaga entre os 4 primeiros. Eu também acho muito difícil, mas precisa tentar. Marcela, e isso coloca ainda mais o Corinthians como favorito no confronto. Talvez não favorito